Você já parou para pensar por que duas pessoas utilizando o mesmo peptídeo, na mesma dosagem, na mesma frequência de aplicação, uma pessoa ganha músculo, fica seca, entra no shape, e aí você tem essa outra pessoa no mesmo protocolo que fica mais irritada, perde o sono? Por que o mesmo peptídeo que fez algo fenomenal lá naquela sua amiga da academia, no seu brother lá na academia, e em você não aconteceu absolutamente nada? Ou pior, às vezes você só teve vários efeitos colaterais, gastou sua grana e ficou decepcionado. A pergunta errada que a maioria das pessoas faz logo de cara quando pensa em entrar nesse mundo de peptídeo é justamente aquela: qual que é o melhor peptídeo? Qual que eu tomo para emagrecer, para melhorar a minha recuperação, para sarar a minha lesão, para ganhar músculo, para tratar a desbiose intestinal, combater os efeitos colaterais e adversos da menopausa, enfim. E essa pergunta, exatamente desse jeito que ela é feita, não tem uma resposta exata. Não adianta você me chamar lá no direct, comentar aqui embaixo, perguntar qual que é o melhor peptídeo para você. A pergunta certa não é qual que é o melhor peptídeo, é qual o melhor peptídeo para o ambiente interno que você tem. É isso que decide se um protocolo ele vai funcionar, se ele vai fazer efeito, ou se esse protocolo ele vai falhar, ou se ele, pior ainda, né, ele vai te trazer vários efeitos indesejáveis, efeitos colaterais, fazer você perder o seu tempo, gastar o dinheiro e sair falando mal de peptídeos. Talvez você não saiba, mas quem me acompanha aqui no canal já está cansado de saber. Peptídeos, todos eles, nada mais são do que mensagens. Um recado que você entrega para o seu corpo e o seu corpo, sabiamente, ele entende essa mensagem com total clareza. Por exemplo, a gente tem o BPC-157, né? Tem um vídeo inteiro sobre o BPC-157 aqui no canal. Aconselho, caso você queira aprender mais, a assisti-lo. Quando você adentra num protocolo com esse peptídeo específico, você está mandando uma mensagem, você está sinalizando para o seu corpo que o seu corpo ele precisa aumentar o fluxo sanguíneo em um tecido específico que está lesionado, né? Ferido, machucado muitas vezes. Então o seu corpo ele vai lá naquele local e ele repara aquele tecido, justamente por cambiar mais oxigênio, mais nutrientes reparadores que estão chegando nesse local. E claro, a gente tem vários outros peptídeos, né, que ativam a lipólise, né, a queima de gordura, outros peptídeos que liberam mais hormônio de crescimento, o seu próprio GH, que foi justamente o tema do último vídeo aqui do canal, aconselho que você assista também. Só que quem recebe esse recado, né, quem decide obedecer ou se vai ignorar completamente essa mensagem é a sua própria biologia, a sua fisiologia, e isso é algo completamente individual. E aí, o que a gente tem na prática? A pessoa observa, né, vê um resultado na internet, ou até de alguns alunos que eu postei hoje lá no Instagram, e aí essa pessoa pensa: caralho, CJC 1295 deu 5 kg de músculo para essa pessoa, o BPC-157 curou toda a lesão tendínea em 3 meses, absurdo. E aí essa pessoa tende a copiar exatamente aquele mesmo protocolo, a mesma molécula, a mesma dose, a mesma expectativa, né, para colher todos aqueles benefícios. E quando esse protocolo não funciona, ou gera qualquer tipo de resultado diferente daquela expectativa, todas essas pessoas começam a bater nos peptídeos falando que tudo é hype, que a gente não tem várias evidências, né, robustas, que não é aprovado, que a gente só tem estudo em animal. Só que a culpa, ela nunca esteve em cima do peptídeo em si. Não culpe o mensageiro, pô, coitado do peptídeo, ele faz o trabalho dele, ele tende a fazer. Ele entrou no seu corpo, ele entregou a mensagem. O grande problema é que o corpo que recebeu essa mensagem é um corpo completamente diferente daquela pessoa que você olhou e viu aquele resultado absurdo, aquele resultado maravilhoso. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, como os peptídeos, de maneira geral, eles funcionam de maneira diferente, principalmente em homem e em mulher. O que muda e o que você deve se atentar em relação ao protocolo, que é diferente para homens, para as meninas, e como você deveria pensar antes de escolher qualquer peptídeo. Ou seja, se você é homem, você que é mulher, que está assistindo esse vídeo, presta atenção que esse vídeo ele vai sanar possíveis dúvidas que você tem em mente, ou até mesmo corrigir vários erros que você pode estar cometendo nesse exato momento. E antes da gente entrar em toda aquela parte de mecanismo que você já está cansado de saber, que eu vou te explicar tudo, deixa o seu like agora. Caso você não curta esse vídeo, até o final do vídeo você retira o seu like. Esse é o combinado que o Bigode faz com vocês em todos os vídeos. Se inscreva no canal, obviamente, preciso aumentar o número de inscritos. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos pensar em duas pessoas. Vamos supor que eu tenho 2 alunos que têm a mesma queixa, né, o mesmo problema que eles preencheram lá na anamnese. Breno, eu quero secar a gordura, perder a gordura abdominal e manter toda a minha massa muscular. Se o Bigode ele fosse um charlatão, eu poderia simplesmente passar o mesmo protocolo para esses 2 alunos, baseado justamente naquilo que eles preencheram lá na anamnese. Mas, além de estar sendo um charlatão, eu estaria sendo também um retardado. Porque quando a gente vai justamente para os exames dessas 2 pessoas, o ambiente hormonal ele é completamente diferente. Não só o ambiente hormonal, mas também todos os outros exames complementares, eles mudam completamente de uma pessoa para outra, mesmo com essa mesma dor, mesmo com esse mesmo objetivo. E isso é óbvio, né? Eu até me sinto meio idiota em ter que ficar falando que pessoas são diferentes. E é justamente esse ambiente interno, essa biologia, essa fisiologia de cada um que decide o destino de qualquer tipo de peptídeo. Então o vídeo de hoje é um pouco amplo, vamos dizer que dinâmico, né? Eu vou te explicar
todos esses detalhes e também a maior diferença que existe nesse ambiente interno, na sua própria fisiologia, a diferença básica entre o corpo de um homem, né, e um corpo de uma mulher, fisiologicamente falando, óbvio. Além disso, eu vou te explicar, presta atenção nisso, tá? Como que o mesmo peptídeo, ele pode se comportar de um jeito completamente diferente dentro desses dois gêneros, tá? Homens e mulheres. O mesmo peptídeo ele pode entregar resultado diferente para homem e para mulher. Então, partindo para a biologia, né? Partindo para a parte interna, homens, mulheres, a gente sabe que todos nós somos formados exatamente pelas mesmas coisas, pelos mesmos hormônios, estrogênio, testosterona, progesterona, cortisol, hormônio do crescimento, tudo igualzinho. A diferença, possivelmente, você já sabe, está justamente na quantidade, né, que esses hormônios eles são produzidos, no ritmo, nas oscilações, nos pulsos. E toda essa pequena diferença muda completamente tudo o que acontece depois que esse peptídeo, né, qualquer peptídeo, eles entram no seu corpo, tá? Eu estou falando de todos os peptídeos. Nos homens, de maneira geral, o resultado em relação a protocolos tende a ser mais previsível, né, na maioria dos casos, não estou generalizando, e geralmente tende a ser um pouco mais simples. Pensa lá na sua puberdade, você homem que está me assistindo, né? Você vivenciou, né, todo aquele pico gigantesco de testosterona, né, um pico mais elevado de hormônio do crescimento também, lá em torno dos seus 20 e poucos anos, e tudo isso vai caindo, né, de uma maneira lenta e contínua durante a sua vida, né, à medida que você vai envelhecendo, tudo isso tende a cair. Claro que isso também varia de pessoa para pessoa, mas de maneira geral é assim. Aos 20 e poucos anos você está lá no seu auge de produção hormonal, principalmente testosterona, e depois, à medida que você vai colecionando aniversários, tudo isso vai diminuindo. Vamos pensar em um gráfico, né? Vamos pensar numa linha que ela sobe, ela atinge o seu pico lá por volta dos seus 20 anos, e essa linha ela vai despencando de maneira lenta, né? Devagarzinho, mas ela vai despencando ao longo do tempo. E a gente tem sim alguns casos mais específicos, que muitas vezes está ligado à genética da pessoa, né, ao padrão hormonal que essa pessoa herdou dos pais dela. Tem caras que têm, né, uma facilidade para engordar, geneticamente falando, e isso é facilmente corrigível. E aí que entra toda aquela parte de conversão de testosterona para estrogênio, né, falando a nível hormonal. A maioria desses homens que tem essa tal genética para engordar, caso seja você tende a observar lá nos seus exames que esse cara ele tem um padrão de estrogênio dominante, que é o termo técnico que a gente usa para categorizar esse tipo de homem, né, que tem mais facilidade em converter testosterona em estrogênio. Mas isso é um simples detalhe dentro de um outro detalhe. Mas de maneira geral, a vida hormonal do homem, ela tende a ser algo mais previsível, né? Aquilo que eu te falei lá no início, aquele gráfico, aquela linha que sobe, atinge o seu pico, lá quando você tem 2 décadas de vida, e depois essa linha ela vai caindo, né? Ela vai descendo ano após ano. Já pensando nas meninas, né? A mulher é um sistema completamente diferente, né? A mulher, ela não segue essa linha, né, que sobe e atinge o pico lá com seus 20 anos, depois ela desce. Tudo na mulher acontece de maneira cíclica. E esse ciclo, ele se reajusta a cada 7 dias, a cada 10 dias. Na primeira metade do seu ciclo menstrual, você, mulher que está me assistindo, você tem o estrogênio subindo, está lá em cima, e aí justamente nesse momento que a sua recuperação, ela tende a ficar muito mais fácil, a sua sensibilidade à insulina, ela melhora. O treino dessas mulheres nessa fase do ciclo, ele tende a render muito mais, você começa a observar uma facilidade em progressão de carga, a sua recuperação está top, você consegue gerar mais volume de treino. E logo em seguida, né, depois dessa fase, vem aquela fase de ovulação, e aí a gente tem a progesterona que começa a entrar em cena e começa a subir, e aí o jogo ele muda completamente. Essa mulher, nessa fase do ciclo, ela começa a sentir mais fome, principalmente aquela fome por doce, né? Aquela sensação de você furar a dieta. Você tem uma maior retenção de líquido, você possivelmente que está me assistindo se identifica com isso. Você acorda mais inchado, você acorda mais cansada. Esse é basicamente o ciclo menstrual da mulher que acontece ao longo da vida. À medida que essa mulher avança na idade, né, ela vai colecionando aniversários, chega a perimenopausa, onde tudo começa a ficar minimamente imprevisível, né? E por último, isso não é o final da linha para você, mulher que está me assistindo. Você não precisa aceitar todas essas consequências de tudo que eu vou te falar aqui, tranquilo? Assista o meu vídeo sobre menopausa, que você vai entender que tem como controlar, tem como contornar todos os efeitos colaterais e viver uma vida de qualidade performando, tá? Mas voltando, logo depois que a bendita chega, quem chega, Breno? Sim, a menopausa, quando ela se instala, e a perimenopausa também, a gente observa todos os níveis de estrogênio que começam a despencar. E aí você tem um cenário onde essa mulher ela começa a ter uma maior facilidade em acumular gordura, principalmente na barriga, igual aquele padrão masculino que eu te expliquei. E essa mulher ainda leva todo aquele impacto, principalmente em relação à saúde mental, né, naquela clareza mental, porque é justamente o mesmo estrogênio que cuida de vários outros setores no corpo dessa mulher, ele também mexe em várias funções no seu cérebro. Então por isso que você vive essas oscilações, né, a nível mental,
quando você adentra na menopausa ou na perimenopausa. Agora deixa eu te mostrar como tudo isso que eu acabei de explicar de uma maneira resumida, como tudo isso funciona na prática. E aí você já deve estar pensando, Breno, eu tô achando que você vai falar de peptídeo, até agora você não falou de peptídeo, não. Calma que a gente já vai chegar lá, tranquilo? Vamos começar pensando no primeiro peptídeo, eu vou falar de vários nesse vídeo. Vamos começar com os peptídeos ligados ao hormônio do crescimento, ligado àquele eixo IGF-1, IGH, que foi o tema central do meu último vídeo. Você não assistiu, assista. E aí a gente tem vários. CJC 1295, ipamorelin, sermorelina, a gente tem o tesamorelin aprovado pelo FDA, né, que são os mais utilizados para ganhar músculo, pensando em hipertrofia, em aumento de força, aumento da sua recuperação. Homem e mulher liberam o hormônio do crescimento em quantidades, em padrões, em pulsos completamente diferentes, tranquilo? Começa a armazenar tudo isso na sua cabeça. A mulher, lá naquela fase de pré-menopausa, ela tem quase que o dobro de hormônio do crescimento em relação ao homem. Já o homem, ele tem aqueles picos acontecendo de maneira interna, de IGH, mais previsíveis ao longo da vida, principalmente ao longo do dia, né? O homem, ele produz muito mais hormônio do crescimento, o seu GH, durante a noite, principalmente quando você, homem, adentra naquele sono mais profundo. E essa mesma produção, ao longo do dia, ela tende a cair, assim como vários outros hormônios circulantes no seu corpo, mas falando especificamente do GH, à medida que você acorda, você vai vivendo, você, homem, esse GH, esse ar tá maluco, ele começa a cair, tranquilo? Já na mulher, todo esse cenário em relação à produção de GH acontece de uma maneira um pouquinho diferente, né? As mulheres, elas têm esse pico de hormônio de crescimento de uma maneira muito mais intensa e muito mais irregular, que acontece tanto durante o dia quanto também durante a noite. E quem comanda toda essa bagunça é justamente o hormônio dominante dentro da biologia feminina, sim, o estrogênio. Então, o que a gente tem na prática? Quando a mulher, ela pega um peptídeo de ação longa, tipo o CJC com DAC, CJC 1295 com DAC, e ela segue aquele mesmo protocolo lá daquela blogueira fitness que ela admira no Instagram, essa mulher, ela pode sentir todos esses efeitos de uma maneira muito mais intensa. Como assim, Breno? O corpo dessa mulher, ele pulsa de maneira natural quase que o dobro do hormônio de crescimento. Então você está empilhando um estímulo longo que fica ali agindo de uma maneira constante, justamente por conta da meia-vida desse peptídeo em específico, em cima de um funcionamento natural dessa mulher. E aí você tem um cenário que meio que você passa daquele ponto ótimo. E pensando nos efeitos indesejáveis, nos colaterais, claro que você tende a correr mais irritabilidade, aquela sensação de superestímulos e vários outros efeitos colaterais. E de novo, não é que o peptídeo ele seja ruim, é que ele muitas vezes, não estou generalizando, ele não combina com a biologia dessa mulher específica. É justamente aqui que entra quem? A minha consultoria online, para você não precisar ficar adivinhando qual que é o seu ambiente hormonal. Pare de copiar protocolo de internet, pare de ficar assistindo vídeo, os meus vídeos, achando que você vai fazer uma engenharia reversa e vai dar certo, porque não vai. Breno, como eu faço para ter todo esse controle? E não só isso, tá? Não é simplesmente isso, é muito análise de marcador, protocolos individualizados, mas não é só isso. Tem a parte de dieta individualizada com todos os cofatores, com toda a parte de suplementação, que é altamente importante. Tem os seus treinos que vão ser entregues em um aplicativo exclusivo, totalmente funcional, totalmente exclusivo, com os vídeos do Bigode, muitas vezes, fazendo exercício do jeito que eu quero que você faça. Então, caso você queira entrar para o time de consultoria, o link está no primeiro comentário fixado, está lá na bio do canal e também na descrição desse vídeo. brenazevedo.com.br, nos planos de 12 e de 24 semanas, 12 e 24, o médico da equipe vai te enviar um pedido de exame, você colhe seu sangue e depois a gente dá seguimento. É isso, entra pro time. E é justamente pensando nesse funcionamento diferente em relação à meia-vida dos peptídeos, né, de uma maneira geral, que a gente tem outros peptídeos ligados ao hormônio do crescimento que costumam combinar muito melhor. Sermorelina é um deles, né? Já o tesamorelin, né, que é um peptídeo que ataca principalmente a gordura visceral, aquela gordura que libera citocinas inflamatórias, ele costuma render muito mais otimizado nos homens, né, que tende a ter um maior acúmulo dessa gordura visceral. Mas, de novo, né, não generalizando, quando a gente tem aquela mulher que adentra na menopausa, que começa a ter toda a sua produção de estrogênio devastada, lembra que eu te falei que nessa fase as mulheres, por conta dessa queda de estrogênio, elas começam a ter uma maior facilidade de acúmulo de gordura visceral, que é justamente o padrão masculino. Então, nesse ponto, o jogo ele muda de novo, né? Então, você tem vários peptídeos que, em algum cenário, ele funciona muito bem, e dependendo do outro cenário, a gente precisa optar por outras opções. Agora, saindo um pouquinho desses peptídeos ligados ao hormônio do crescimento, né, ligados à hipertrofia, e partindo justamente para eficiência metabólica, né, ligando ali as turbinas de queima de gordura e produção de energia, vamos falar do meu favorito, MOTS-c, você já sabe que ele é o meu favorito. Nesse cenário, com o MOTS-c, a gente tem um peptídeo que trabalha totalmente diferente daqueles peptídeos ligados ao hormônio. Então, você já deve estar careca de saber como que funciona o MOTS-c na prática, eu já fiz 1 milhão de vídeos sobre o MOTS-c, mas se você não sabe, a gente está falando de um peptídeo que está justamente ligado a uma maior eficiência energética e diversos outros benefícios.
Caso você não saiba, o MOTS-c, ele é um peptídeo que o seu próprio corpo já produz desde o dia que você nasceu, desde o dia que você saiu lá da barriga de sua mãe. Ele está codificado dentro do DNA de todas as suas mitocôndrias, sim, as suas usinas de energia, presente em todas as suas 37 trilhões de células espalhadas no seu corpo. Então, quando esse peptídeo ele é liberado, ele ativa uma via que a gente chama de AMPK, que é o cara que regula toda a sua produção de energia. Então a gente tem o MOTS-c que dispara uma ordem direta para o seu corpo, que o seu corpo entende, para começar a construir novas mitocôndrias, ou seja, mais usinas de energia, todas funcionando com funcionamento perfeito, tudo acontecendo bonitinho. Então na prática, o MOTS-c ele faz o seu corpo a se comportar a nível fisiológico, como se o seu corpo ele tivesse acabado de fazer um treino pesadão lá na academia. Então tenha em mente todos os benefícios fisiológicos, hormonais, né, que o treino pesado, um treino consistente, ele te entrega, né? Mais mitocôndrias, maior capacidade de utilizar a gordura como fonte primária de energia, melhora da sua sensibilidade à insulina, maior resistência, maior disposição, uma melhor recuperação, uma melhor eficiência energética. Então o MOTS-c, ele imita, em boa parte, todas essas adaptações provenientes do treinamento. É por isso que algumas pessoas, quando elas falam do MOTS-c, elas chamam esse peptídeo, né, de peptídeo mimético ao exercício físico, né, um peptídeo que basicamente imita todas aquelas adaptações fisiológicas, hormonais, que o exercício físico ele te entrega. Porém, o MOTS-c ele faz isso sem você necessariamente estar treinando, tranquilo? Não estou falando para você largar a academia, utilizar o MOTS-c e esperar um resultado fenomenal, não. Mas as adaptações que o MOTS-c ele te entrega são equiparáveis, são quase que iguais aos do exercício físico, tranquilo? Só que na minha opinião, chamar o MOTS-c de peptídeo mimético ao exercício é uma análise, é uma comparação um pouco rasa, né? O MOTS-c, ele faz também toda a sua limpeza, né? Toda a sua sujeira metabólica que vai se acumulando dentro de você ao longo dos anos. Ele melhora drasticamente a sua sensibilidade à insulina por um caminho muito mais inteligente e eficiente, diga-se de passagem, justamente por conta daquela ativação da via AMPK que eu acabei de explicar. Então o MOTS-c, ele aumenta a sua captação de glicose direto dentro da sua célula muscular, justamente por conta de um transportador chamado GLUT4, sem precisar que o seu pâncreas ele bombeie mais insulina para empurrar essa glicose para dentro da célula. Como assim, Breno? A gente tem na prática toda aquela glicose na sua corrente sanguínea, ela saindo do sangue, entrando na célula com um esforço mínimo. Sim, você está pagando uma viagem para um resort all inclusive, para o seu pâncreas, para ele ficar descansando, tomando tequila. Você está melhorando absurdamente todo o seu controle glicêmico, você está aliviando ativamente toda a sua função de um órgão que passa a vida inteira bombeando insulina de uma maneira constante. E óbvio que não para por aí. Por isso que eu acho muito raso, muito superficial, chamar o MOTS-c de peptídeo mimético ao exercício. É óbvio que você vai se tornar uma máquina que derrete gordura, mesmo você sentado me assistindo. Sim, a sua lipólise ela vai estar operando em um nível muito mais acelerado, a sua queima de gordura. E aí pensando, né, voltando para o tema central do vídeo, pensando no MOTS-c, existe uma diferença em relação ao ambiente entre homens e mulheres. E olha que interessante, quando você pensa no envelhecimento masculino, né, no envelhecimento do homem, tenha em mente, basicamente, que o homem, né, o envelhecimento masculino é como se fosse um carro que vai ficando velho, né, que tem todas as suas peças começando a se desgastar à medida que esse carro ele percorre, né, à medida que esse carro roda. O envelhecer no homem, ele é basicamente comparado ao carro. Na maioria das vezes é como se fosse um desgaste mecânico, vamos dizer assim. Óbvio que não é só isso, mas predominantemente é isso, né? Então o homem ele começa a perder músculo, né? O seu metabolismo ele tende a se desacelerar, a sua produção de energia ela é impactada, e aí você entra com quem? Com o MOTS-c, esse peptídeo que imita todas aquelas adaptações positivas do exercício físico. Então o MOTS-c ele religa aquele interruptor de energia que foi desligado à medida que você começou a envelhecer. Então é um peptídeo que desperta um interesse enorme na grande maioria dos homens. Muitos alunos que chegam até mim, não sei se é também por conta da quantidade de vídeos que eu faço do MOTS-c e que eu utilizo, eles chegam justamente querendo o protocolo com o MOTS-c. Só que lá nas mulheres existe uma outra camada, e aí a gente está falando ainda do MOTS-c, né? Voltando lá para as suas mitocôndrias, para as nossas usinas de energia. Lá nas mulheres, todas essas mitocôndrias, elas ficam banhadas de receptores de estrogênio, tá? Vários receptores. Então o estrogênio, ele tem uma função meio que de proteção a nível mitocondrial. Pensa na mitocôndria como se fosse um castelo, e o estrogênio é um guerreiro que está lá com a lança na mão, parado ali na porta, aumentando toda a defesa antioxidante, que estabiliza toda aquela linha de produção de energia, aquela cadeia de transporte de elétron, que faz a sua mitocôndria funcionar, que faz você produzir mais energia de uma maneira muito mais eficiente. Quando você tem essa mulher que adentra na menopausa, e esse estrogênio que você já sabe, ele começa a despencar, todo aquele castelo, todas as mitocôndrias, elas ficam desguarnecidas, né? Você tem o estrogênio caindo, você tem o soldado, aquela proteção
pedindo licença e indo embora. E como consequência direta da perimenopausa e da menopausa, você já sabe, você tem uma sinalização maior de todos aqueles disparos que aumentam a sua inflamação crônica, aquela nossa falha que eu falo em todos os vídeos. Então, na prática, o corpo dessa mulher, em muitos casos, ele começa não só a produzir menos energia, acumular mais gordura, mas há também perda de tecido ósseo. Algumas mulheres tendem a ter isso muito mais acelerado, outras nem tanto. E é exatamente aqui que entra o MODICI de novo. E esse é, inclusive, um dos motivos centrais que estão estudando a aprovação do MODICI lá nos Estados Unidos, tá? Vai ter um comitê de análise com vários peptídeos, como se fosse um pré-julgamento, vai acontecer em julho. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, eu estou enrolando para gravar vídeo sobre isso, mas eu vou falar sobre esse julgamento desses peptídeos. O MODICI, ele está incluso nisso, justamente pensando em sanar toda essa perda de tecido ósseo em mulheres que estão ali menopausadas. Diversos outros benefícios, diversos outros peptídeos, mas esse é um dos motivos centrais em relação a essa aprovação ou não do MODICI. Então aguarda que vai ter vídeo sobre esse órgão que está ali, é um comitê que está aconselhando o FDA, tipo assim, ó, aqui a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, não, isso aqui é top demais, pode aprovar. Esse talvez seja o próximo vídeo aqui no canal, então fica atento. E voltando pro vídeo, voltando pro MODICI ainda, calma, a gente tem mais coisa para falar. Esse é um dos motivos por eles estarem estudando essa aprovação por conta do MODICI disparar aquela biogênese mitocondrial, construção de mitocôndrias novas. E quando você constrói um projeto novo, pensa que você é um engenheiro que construiu uma casa. A casa está lá bonitinha. Essa casa, ela não precisa de um conserto imediato, justamente porque essa casa, ela está nova. Então, na prática, o que o MODICI faz nessas mulheres é justamente devolver para essas mulheres menopausadas toda aquela proteção que o estrogênio, ele parou de ofertar quando esse estrogênio ele começa a cair. Então, olha o tamanho do impacto que a gente está ali falando em relação ao MODICI e também da diferença, né, do mesmo peptídeo atuando de maneira distintas, tanto em homem quanto em mulheres. O mesmo MODICI lá no homem, trabalhando como se fosse um mimético do exercício físico, e lá na mulher menopausada, ele está ofertando, né, todo aquele resgate nas mitocôndrias, tirando essa mulher de perda de massa óssea e devolvendo mais qualidade de vida, principalmente, né, pensando em longo prazo. Né, você há de concordar comigo, você mulher, você não quer chegar lá nos seus 60, lá nos seus 70 anos, com uma osteoporose tão avançada que você vai ter medo de caminhar, de atravessar a rua, porque se você cair, você vai se quebrar por inteiro. Então, a mesma molécula, ela oferta benefícios completamente diferentes para esses dois gêneros, para homens e mulheres. Agora, partindo para uma terceira categoria de peptídeos, né, os peptídeos ligados à cura e à recuperação, BPCO57, GHK cobre. A galera que adentra nesses protocolos justamente pensando em reparar uma lesão de tendão, uma lesão de qualquer tecido mole, articulação de maneira geral, mucosa intestinal, melhorar a qualidade da pele. E aqui, novamente, o estrogênio ele volta a ser o protagonista de toda essa história. Justamente porque o estrogênio em si, de novo, ele é um dos maiores motores de produção de colágeno e também de reparação de todos os tecidos dentro da biologia humana, tanto homens quanto mulheres. Ou seja, quando você utiliza um peptídeo relacionado à cura, à reparação, esse peptídeo ele não age sozinho. Ele cai em um terreno onde esse nível de estrogênio ele vai decidir se é um terreno fértil, se é um terreno produtivo, para que aquele peptídeo de reparação ele consiga entregar o resultado. E nisso a gente debate, a gente dá de cara com um erro clássico que várias pessoas cometem, que está atrelado especificamente aos homens. Tem muito cara que treina pesado, que toma as paradinhas, tá? Eu sou um deles, não tô me colocando de fora dessa. E utiliza utiliza inibidores de aromatase que fazem, né, um controle, né, o gerenciamento desse estrogênio de maneira interna. Normal, tá? Isso é básico para todo mundo que utiliza testosterona. Só que, em alguns casos específicos, você tem um sujeito ignorante tomando anastrozol, achando que aquela balinha de tic-tac, lembra da balinha de tic-tac? Nem sei mais se aquilo existe. E na prática isso é uma merda. Você, homem, não pense que o estrogênio ele é um hormônio predominantemente feminino, que você não precisa dele. Lógico que não. Quanto menos estrogênio você tem circulando no seu corpo, você, homem, não é melhor, tá? Você precisa, sim, achar um certo equilíbrio, tá? Então não fique utilizando anastrozol todos os dias, achando que você tá, sei lá, agora eu estou deixando de ser mulher e me tornando mais homem. Claro que não. Se você tá com o seu estradiol zerado, lá pela 10ª semana, né, pensando no protocolo de BPC157, você, espertão, adiciona o GHK-CU esperando uma recuperação igual do Wolverine, sabe o que você vai ter na prática? Nada disso vai acontecer. Eu já peguei diversos casos assim, né? O aluno ele chega para mim, utilizando esses dois carinhos, BPC157, GHK-CU, TB500, falando que o fornecedor é uma merda, se eu tenho um contato diferente. Só que nada disso está acontecendo, o motivo é muito mais simples. Esse cara que está em altas doses de anastrozol, ele secou o terreno. Como assim, Breno? Você não tem um mínimo de estrogênio circulando no seu corpo. Todos os seus tecidos, sim, todos os seus tecidos que estão machucados, entre aspas,
eles estão justamente com aquele fone de ouvido, escutando Anitta e ignorando o sinal de reparação de todos aqueles carinhos, BPC-57, TB500, GHK Cobre. Por isso que você, homem, né, você que utiliza as paradinhas, você que controla o estrogênio, você precisa manter um certo equilíbrio. Para ser um pouquinho mais preciso, para você, homem, não se confundir, o que você precisa, ou melhor, o que você quer é justamente manter uma relação equilibrada entre a sua testosterona e a sua produção de estradiol. Sim, o estradiol ele é a forma mais potente do estrogênio. E é justamente o que eu faço quando eu vou para os exames dessas pessoas em protocolos hormonais, que é justamente acompanhar aquilo que a gente chama de razão T versus E2, testosterona e estradiol. Você, homem, caso você não saiba, a enzima que faz a conversão da sua testosterona e faz essa testosterona virar estradiol, ela tem um nome, a gente chama essa enzima de aromatase. E é justamente ela, né, que aquela sua balinha tic-tac chamada anastrozol, é justamente ela que o anastrozol bloqueia. Então, quando você, lindão, zera o estradiol, você não perde só o seu estrogênio. Você está jogando fora a peça central que sustenta toda a base da sua densidade óssea, da sua libido, da sua saúde articular no geral, do seu perfil lipídico. Sim, os seus exames eles vão ficar bagunçados em relação a isso, caso você zere o estradiol. Você também piora absurdamente toda a sua capacidade de reparar um tecido. Então, sim, você que é homem, está assistindo o Bigode em pleno domingo, você precisa de estrogênio circulante. Óbvio que em uma quantidade menor que as mulheres, claro, mas você não pode, de maneira alguma, zerar a sua produção de estradiol. Porque caso você faça isso, BPC-57, TB500, GHK-Cu, entre vários outros peptídeos ligados à reparação, não vão funcionar nesse cenário bagunçado em relação à razão T versus E2. Voltando de novo para as mulheres, pensando novamente naquela mulher que está ali na menopausa, né? A mesma história ela acaba se repetindo, essa que eu acabei de falar, sobre o homem que zera o estradiol. O estrogênio caiu, né? Aquele mesmo peptídeo que estava funcionando perfeitamente antes dessa mulher entrar na menopausa. A amiga dela lá na academia, ela olha e fala, nossa amiga, sua pele tá linda. E aí ela não sabe se essa mulher ela tá com a menopausa controlada, se ela está ou não em menopausa, e ela acaba replicando esse mesmo protocolo para ela. Só que você não tem nenhum controle dos seus números, dos seus exames, do seu estrogênio, da sua testosterona, daquela mesma razão testosterona versus estradiol, e de novo, você está copiando um protocolo que tende altamente a não te entregar nada. Tem muita enrolação, porque hoje é final de semana, tá? Esse era um vídeo rápido que eu queria fazer, não sei se ficou rápido, não sei há quanto tempo eu tô gravando esse vídeo, tem ali uma ampulheta ali cronometrando o meu tempo, mas era esse o recado que eu queria dar para vocês. Fazer um vídeo onde eu estaria conversando tanto com homens, quanto com as meninas, quanto com as mulheres. E agora você já sabe disso, agora você tem todas essas informações, era algo que eu queria fazer, era algo que eu queria entregar para que você tivesse em mente antes de se aventurar nesse mundo de peptídeos. Lembrando que nenhum peptídeo ele tem um resultado certo, um resultado cravado que funciona igual para todo mundo, para sua amiga, para o seu amigo. Geralmente todo e qualquer resultado esperado desse peptídeo nasce justamente no encontro da molécula com o ambiente que recebe essa molécula. E é justamente o seu ambiente que determina se esse protocolo ele vai ser sucesso ou se esse protocolo ele vai falhar. Então, o mesmo peptídeo, o mesmo protocolo, ele não é igual da sua amiga, ele não é igual do seu amigo. Agora você já sabe muito bem disso. Homem, mulher, magro, gordo, forte, baixo, alto, enfim. Tá com o estrogênio lá no chão, tá com a sua testosterona alta demais, essa razão testosterona e estradiol tá zoada, tá com a testosterona baixa, enfim. Cada um desses terrenos biológicos é amplo demais, é complexo demais para a gente conseguir padronizar um protocolo. Então, não copie o protocolo dos outros, tá? Protocolo não é terapia de reposição hormonal que você só precisa calcular a meia-vida, controlar minimamente os efeitos colaterais e vai dar certo para todo mundo. Não é assim. E claro, se você quer entender um pouco mais a fundo de tudo isso que eu expliquei nesse vídeo, dessa vez eu vou soltar lá na Elite Metabólica. Como assim, Breno? O que é Elite Metabólica? É o meu grupo de membros do canal. Vou deixar um PDF com várias dicas, com tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, todos os peptídeos, alguns detalhes que você precisa ter em mente antes de adentrar, antes de experimentar. Então, lá na Elite Metabólica vai ter tudo isso que eu falei e mais um pouquinho, talvez outros peptídeos, para que você tenha esse PDF na palma da sua mão, para você consultar, para você não fazer besteira e para você ampliar sua mente, adquirir mais conhecimento. Então é isso, se você ainda não curtiu esse vídeo, tá errado, já era para você ter feito isso lá no início do vídeo, mas se você não fez, faz agora, compartilha esse vídeo. Eu sou Breno Azevedo e fui.